Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Ribeiro, mais uma vez aqui com vocês no Guia Intercâmbio para a gente falar sobre o nosso universo de intercâmbio. Pessoal, hoje eu ia falar com vocês um tema mais específico de um assunto que eu tô lendo, relendo na verdade, como eu falei no Stories, que foi o assunto que me motivou a fazer intercâmbio pela primeira vez. Mas eu ainda estou lendo esse conteúdo, relendo esse conteúdo, para poder trazer mais informações para vocês detalhadamente, com mais clareza e com mais detalhes, mais minúcias aí. Enquanto isso, eu resolvi vir contar para vocês um pouquinho da minha história com o intercâmbio, porque eu acho que é importante. A pessoa está falando de intercâmbio, mas como que ela sabe disso tudo? Por que que ela sabe disso tudo? Como que foi a experiência dela? Então, se você gostou do tema, teve interesse, não sai daí que a gente vai falar disso logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Eu resolvi contar um pouquinho da minha história porque eu já falei algumas coisas, alguns fatos sobre os meus intercâmbios, que foram 2. Eu aprendi bastante nessas 2 experiências que eu tive. Como já falei em outro vídeo, foram 2 experiências extremamente diferentes. Foram 2 experiências em que eu vivi coisas opostas, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, vou começar com a primeira experiência, que foi em 2012. Em 2012, eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio por várias motivações. Uma delas foi o tema do meu TCC da faculdade. Eu estudava jornalismo e a gente resolveu fazer um site sobre intercâmbio. E dentre as vertentes que podia ser explorada ali, porque o assunto estava no auge no momento, a gente acabou recebendo uma orientação da professora na época, por que não montávamos um guia, trazendo informações do que já tinha na internet. E aí eu montei o canal agora com um guia intercâmbio, que é mais ou menos a proposta, porém um pouco diferente. Porque eu vou trazer o que tem na internet, mas eu vou trazer muito da minha bagagem, do meu conhecimento, do que eu vivi. Então, em 2012, eu tinha o TCC, eu tinha esse livro que eu estou relendo para trazer conteúdos para vocês. Então, ele traz ali muita coisa que me motivou bastante a tomar coragem e fazer esse intercâmbio. Porque, primeiro, eu estava indo viajar sozinha pela primeira vez. Eu nunca tinha viajado sozinha. Sozinha, eu e eu. Era a primeira vez que eu ia fazer uma viagem que não era para ficar na casa de pessoas conhecidas, que não era para ir visitar alguém conhecido. E era a primeira vez também que eu estava indo viajar para outro lugar no mundo que não fosse o Brasil. Eu estava indo para um desafio muito grande, né? Eu tinha 22 anos de idade, pode fazer as contas, eu tenho 30 agora, tudo bem. E eu estava indo experimentar uma coisa nova. Era o meu último ano de faculdade, então eu não podia ficar, então não tinha essa questão de, tipo, ela vai e depois não volta mais, e minha família estava muito tranquila quanto a isso. E aí eu fui fazer o meu intercâmbio de 4 semanas. O planejamento dele veio aí de algum tempo atrás, eu tinha um sonho, quando eu falei de sonho em outros vídeos, eu falava exatamente disso, da sua vontade de fazer e você realizar essa vontade, porque não adianta a gente ter a vontade e achar que não é para nós, porque na verdade pode ser pra gente sim. E aí eu acabei indo fazer esse intercâmbio na Inglaterra, porque como eu fechei a viagem com 3 meses de antecedência, e lembra que eu falei no planejamento que o ideal é com 1 ano de antecedência, você já começar a se preparar, eu não tinha muito tempo para tirar visto, né? E eu fiquei com medo de não dar tempo de tirar o visto e não conseguir fazer a minha viagem. E como para a Europa, dependendo do país, se for da União Europeia, do tratado que eles têm na Europa, então você pode entrar no país para fazer um curso de idiomas, desde que você não trabalhe. Então você não pode ter ali uma atividade remunerada. Você está indo para fazer um curso onde você vai aprender alguma coisa e você só pode ficar até 6 meses fazendo esse curso. É o máximo que você pode. Então, por esse motivo, eu acabei optando por fazer o intercâmbio em Londres, né? Eu sei que é um pouco mais caro, que outros lugares são mais baratos, mas na época era o que estava casando ali para ser mais prático. Então, eu acabei indo para Londres. Eu fiquei na zona 5 de Londres, muito longe, como eu já contei, acho que eu contei em algum outro vídeo, e eu acabei ficando um pouco afastada. Então, o caminho para casa e o caminho para a escola era muito longo. Demorava mais de 1 hora para chegar na escola e depois mais de 1 hora para chegar em casa, dependendo do lugar que eu estava na cidade. Porque como a gente passeava bastante, ia para vários lugares, também tinha isso, né? Quanto mais longe você fica, mais tempo você vai gastar para chegar em casa. Então, para vocês terem uma ideia,
O metrô de Londres, desde a saída lá do aeroporto, porque tem um metrô dentro do aeroporto, tem 4 estações dentro do aeroporto. Você sai, para chegar perto de onde eu ia, para vocês terem uma ideia, eu demorei 1h20. Na verdade, quando eu fui embora, né, que eu peguei o metrô para ir embora, eu demorei 1h20 para chegar no aeroporto. Porque quando eu fui, eu tinha pagado o transfer, eu não conhecia o lugar, eu nunca tinha viajado sozinha, eu estava ali um pouco insegura. Então, eu tinha adquirido o transfer na agência de intercâmbio que me levaria do aeroporto até a casa onde eu ficaria. Foi um trajeto bem longo. Eu lembro que eu bati muito papo com o motorista na época, porque era muito longo. E aí, eu cheguei lá na casa da família, eles me receberam super bem, mas eu estava super cansada. Tinha o tal do jet lag, que eles chamam, né? Que é o fuso horário que fica bagunçado, que você saiu à noite do Brasil, chegou lá à tarde, quase de noite, e você fala, meu Deus, eu perdi um dia inteiro. E não é, porque lá tem muitas horas para frente e você passou 12 horas viajando, 13 horas na verdade, porque eu fiz uma conexão em Frankfurt, depois eu fui para Londres, então teve tudo isso. Então eu tava mega cansada. E eu viajei do sábado pro domingo, então eu cheguei lá já no domingo à tarde. O que deu tempo de fazer? Deu tempo de conversar com a família, deu tempo de eu jantar e deu tempo do meu host father me explicar como é que eu chegava na escola. E aí ele me explicou como é que eu chegava, o ônibus que eu tinha que pegar. Foi difícil entender porque o meu inglês na época era horrível, horrível, horrível. Eu tinha muita dificuldade em falar e entender então mais ainda. Então, o idioma, quando eu falei que é importante, ele é importantíssimo. Mas se você está indo para aprender, então é o momento. Mas saiba que você precisa saber o básico. Então, esse básico me ajudou ali a entender o que ele estava tentando me explicar para que eu chegasse na escola. Tinha também o auxílio naquela época de olhar no Google antes de sair de casa. Então, eu abri meu computador, olhei no Google, bonitinho, como é que fazia. Ele tinha me dado ali a instrução escrita no papel. Isso me ajudou bastante. Eu consegui chegar na escola no primeiro dia. Tinha que falar com o pessoal lá da escola no primeiro dia para fazer carteirinha e tudo mais, levar comprovante. Olha, é um negócio assim que você acha que é glamour e não é, né? Você sempre encontra algumas dificuldades, alguns perrengues. Enfim, dos males o menor. Cheguei lá na escola, fui para a sala de aula e ali no hall conversando, né, depois que acaba a aula e tudo mais, eu percebi que tinha outros brasileiros lá na escola. Como eu percebi? Todos estavam com a mesma bolsinha da agência de intercâmbio. Então a gente já sabia que era brasileiro, né? Tava com a agência de intercâmbio do Brasil. E aí a gente puxa papo, não sei o quê, faz amizades. Fiz amizades lá com brasileiras, brasileiros, com outras pessoas de outros países. Eu lembro que a gente tinha uma amizade também muito grande com uma suíça, que a gente passeou por Londres inteira, fomos para outros lugares. E tinha um carioca lá também, que foi também pela mesma agência de intercâmbio que trabalha no Brasil inteiro. E, enfim, a gente acabou fazendo várias amizades. Eu pratiquei bem pouco inglês, porque, como eu disse, a gente se encontra muito com brasileiro, a gente fala inglês, mas não fala muito. Mas o meu objetivo ali era muito mais conhecer e saber o que é o intercâmbio, a experiência, do que o aprendizado do idioma em si. Não que eu não tenha aprendido, eu aprendi bastante, eu dei um level up no meu idioma, né? Eu saí do pré-intermediário, bem ruim, e fui para o intermediário. E já estava ótimo, para mim já era uma conquista enorme. 4 semanas, e já foi o suficiente para eu chegar no Brasil misturando os idiomas, o português e o inglês. Mas nada muito over, né? Enfim. E aí, em 2015, surgiu a outra oportunidade de fazer intercâmbio novamente, porém dessa vez mais longo. Eu estava desempregada, eu tinha saído do emprego que eu tinha, estava procurando novas oportunidades e, enfim, surgiu a oportunidade com a ajuda de outras pessoas. Na verdade, a mesma pessoa que me ajudou da primeira vez me ajudou da segunda vez, porque era perto do ano olímpico, né? 2016 era ano olímpico e era a Olimpíada aqui no Brasil. Então eu queria melhorar o idioma, né? Então esse foi um dos motivos que me fez também ir para Londres mais uma vez. Quando eu estava lá em Londres em 2012, só um parênteses, foi a época das Olimpíadas. Então o dia que eu vim embora foi um dia depois da abertura dos Jogos Olímpicos lá. Então, assim, eu vi toda essa movimentação dos Jogos Olímpicos em 2012, como que a cidade se prepara e tudo mais. Então, eu já tinha essa bagagem também. E como eu era do jornalismo, isso podia me ajudar. E aí, eu fui em 2015 para fazer um intercâmbio de 6 meses para pegar o idioma de fato. Então, dessa vez, eu ia com o objetivo de aprender o idioma, sim. E, de fato, você aprende. Então, em 2015, eu fui, fiquei
no centro de Londres, que era o lugar mais barato que eu encontrei. Eu não fiz pela agência dessa vez, eu fiz por conta, porque eu já conhecia, já tinha ido, conhecia a cidade, sabia como funcionava, como passava pela imigração e todo aquele repertório que eu falei para vocês lá no planejamento, eu já tinha vivido, então não era uma novidade para mim. Então por isso eu decidi fazer por conta. Não que tenha sido fácil, porque aí eu tive que descobrir o que era invoice, para que servia, como funcionava. E olha, eu nem sabia que você precisava ligar no banco para fazer um pagamento, cara. É incrível. E aí, enfim, descobri tudo isso. Liguei na Inglaterra, porque para fechar minha hospedagem, o hostel que eu ia ficar exigia isso. Então eu fui. Quando cheguei lá, passei pela imigração, numa boa, né? Até bati um papo com a pessoa da imigração. Eu já entrei, eu já consegui comprar um chip da operadora direto no aeroporto pelas maquininhas de autoatendimento. A tecnologia já estava um pouco mais avançada, o meu celular já tinha GPS, já tinha Google, já tinha tudo, então eu conseguia sair dali numa boa, né? Já tinha um pouquinho ali do idioma melhorado, eu estava estudando inglês desde 2008, então eu fui sempre procurando saber mais sobre o idioma, estudando mais, buscando mais. Cheguei a fazer aulas particulares de inglês para ter aí uma noção melhor sobre o idioma. Então, eu fui agregando coisas à minha bagagem que podiam me ajudar. E aí, chegando lá, eu peguei o metrô, fui para o hostel que eu ia ficar sozinha, não paguei transfer dessa vez, o transfer foi no metrôzão mesmo. Como eu estava no centro, a viagem do aeroporto até onde eu estava foi bem menor, porque o aeroporto fica na zona 5 também. Só que era na zona 5 de um lado e onde eu morava da primeira vez era a zona 5 do outro lado. Tinha essa distância aqui. Imagine o mapa de Londres aqui. E nesse mapa de Londres aqui, da linha do metrô, o aeroporto fica aqui. Na verdade, o aeroporto vai ficar aqui. E aonde eu morava ficava aqui. Então, dessa vez eu estava com o aeroporto aqui e aonde eu morava ficava aqui. Então, era muito perto. Então, eu fiz esse trajeto do metrô até o hostel que eu ia morar. Dava 2 minutos, não precisava pegar outro ônibus, como acontecia na primeira vez, que eu tinha que pegar um ônibus até o metrô, para depois pegar o metrô, para depois chegar no centro de Londres. Então, tudo estava muito mais fácil. Cheguei lá no hostel, fui bem recebida. Era um hostel, como eu já falei lá no vídeo da hospedagem, que era administrado por freiras, era das religiosas de Maria Imaculada. Então esse hostel, ele recebe meninas do mundo inteiro, tem uma faixa etária, era de 18 a 25 anos, estava ali no limite, que era 25 anos, era a idade que eu tinha, 25 anos. E fui muito bem recebida, quando cheguei, já me levaram para acomodação, fiquei lá no meu quarto, depois a irmã veio, me apresentou todo o hostel, tudo que eu tinha de infraestrutura que eu podia usufruir, era uma infraestrutura muito boa, e ali a gente faz bastante exercício, porque é escada, gente, sem elevador. Então eram 4 andares, só que são 4 andares gigantescos, daqueles prédios antigos da Inglaterra. Então a gente tinha que subir e descer de escada, mas o meu quarto era no primeiro andar de quarto que existia, então já subia pouca escada. Mas para ir para a cozinha tinha que ir até o último andar. Então tinha que fazer um pouco de exercício, mas era bom, não era ruim, não, era bem legal. Fui, né, no primeiro dia comer fora, porque não tinha nada, não tinha panela, não tinha nada. E lá no hostel, cada um tem que ter o seu, porque a cozinha é comunitária. Então, cada um tem a sua panela. Tinha um armário lá que você podia guardar suas coisas, tinha uma chave que era sua, ficava com você. E aí, sempre que você fosse para a cozinha, pegava as coisas nesse armário que ficava perto da cozinha, levava lá, cozinhava, terminava, lavava a louça, guardava as coisas no armário, descia para o seu quarto e estava tudo certo. Dentro do quarto tinha geladeira, então eu podia comprar o que eu quisesse no mercado e guardar na geladeira e ninguém ia mexer, porque ia ficar lá no quarto. No meu quarto, no primeiro momento, tinham 3 meninas. Depois eu mudei para um quarto duplo, que eu fiquei só eu e mais uma jovem, que era da Polônia, minha amiga polonesa Mônica, que era muito gente boa, que tinha uma paciência de jó comigo. Do primeiro momento ficou eu e mais 2 espanholas. Eu tive alguns problemas com uma espanhola, porque ela tinha uns horários muito malucos e ela tinha umas coisas muito malucas, do tipo um frio de 0 graus e ela tava com calor e abria a janela e entrava um vento mega gelado. Então, por causa desses conflitos, nós mudamos, Mônica e eu, que éramos no mesmo quarto também com essa jovem, para um quarto duplo. Então, eu acabei ficando lá 6 meses muito bem. Então, eu conheci gente do mundo inteiro. Vocês imaginam que é um hostel, que tem muita gente. E lá abrigavam 70 jovens. E estava lotado o hostel na época que eu fui. Então, tinham 70 meninas dentro do hostel. Vocês imaginem que várias mulheres juntas ali, conversando, interagindo, era... Eu sei. Mas era muito legal.
Então, às vezes, a gente ia para a cozinha, conversava com pessoas do mundo inteiro, descobria culinárias do mundo inteiro, provava comidas do mundo inteiro, porque às vezes uma fazia e chamava as outras para comer também, a gente fazia lanches comunitários. E foi muito legal essa experiência de troca mesmo, né? De ir pro quarto da outra para ver fotos sobre os lugares que elas já foram, sobre os lugares que elas vinham, conversar também na sala de convivência aqui onde tinha TV, assistia filmes e tudo mais, brincava, a gente fazia ali vários jogos em inglês e todo mundo convivendo ali, é muito legal, porque você conhece o mundo inteiro e todo mundo fala o mesmo idioma, que é o inglês, que é o idioma comum para todo mundo. Então tudo isso me deu uma bagagem, uma visão de mundo assim inimaginável. Quando você pensa que você vai sair do seu país para conviver com outras pessoas e que você vai ter que ser um cidadão do mundo, então você tem ali uma questão maior do que só aprender o idioma. Você está aprendendo outras coisas, você está trazendo para você muitas questões. E essas questões eu vou discutir no próximo vídeo com vocês sobre o intercâmbio cultural em si, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu curtir, porque lembra que o like é o que vai dizer para outras pessoas também que o conteúdo é legal e que elas merecem saber. E não se esqueça daqui, ó, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, para não perder conteúdo. Eu vou deixar também aqui no card, você pode encontrar no card alguns outros vídeos que eu já falei sobre essas coisas que eu citei aqui, então sobre o planejamento, sobre hospedagem, sobre tipos de intercâmbio, objetivos e tudo mais, tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e nos vemos na próxima semana. Valeu!